família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por ter esse momento de compartilhar a palavra do Senhor para todos aqueles que esperam uma direção do Senhor. Amém. Irmãos, hoje, meu amigo, minha amiga, nós vamos ministrar sobre algo fundamental para a família. E está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Com muitas dores. Quando se fala em lucro, pensamos logo em bons investimentos, não é verdade? Nossa atenção se volta para o dinheiro, nossa atenção se volta para as vendas, pelas instituições financeiras, pelo ouro, prata, enfim, etc. O mundo capitalista em que nós vivemos nos leva a pensar desse modo. Quando o assunto é dinheiro, tem pessoas que dizem negócio é negócio e amizade à parte. As pessoas não permitem que a palavra de Deus interfira sobre elas. No versículo 7 do capítulo de Timóteo, do capítulo 6, o apóstolo Paulo ele diz algo muito interessante sobre as riquezas terrenas. O apóstolo Paulo diz que o que é que trouxemos para o mundo? A gente não trouxe nada, ele disse. E o que é que vamos levar do mundo? Também absolutamente nada. Então, isso significa dizer que as riquezas materiais são efêmeras, são provisórias e não podem ser usadas na eternidade. Não podemos nos tornar servos do dinheiro, ou seja, viver em razão do dinheiro, viver em razão dele. Antes, devemos usá-lo para o nosso bem-estar e para o engrandecimento do reino de Deus na terra. Paulo afirma que somente o que usarmos para Deus nos será devolvido em forma de galardão no dia do julgamento das nossas obras. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a busca ou o desejo desassociado por dinheiro, por bens materiais ou por enriquecimento, torna o indivíduo um escravo do trabalho, um servo do dinheiro e não um senhor do dinheiro. Então, quem faz do dinheiro o objetivo da sua vida é um pobre miserável nas mãos do diabo. Você sabia disso? É isso mesmo. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo disse no versículo que nós lemos: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Porque ele tornará a pessoa presunçosa, tornará a pessoa desonesta, tornará a pessoa insensível, e o resultado será a ruína, o resultado será a perdição. Olha que interessante, nós temos vários exemplos na Bíblia que pelo amor ao dinheiro, a pessoa trai a sua fé, como fez quem? Judas Iscariote. Você lembra dele? Em Mateus, no capítulo 26, versículo 14, diz assim: então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais sacerdotes e perguntou: quanto estão dispostos a pagar-me para vos entregar Jesus? Deram-lhe 30 moedas de prata. E a partir dali, Judas
mantinha-se atento à espera de ocasião para entregar Jesus. Tem muitas pessoas que dizem, não, é porque Judas entregou, não é verdade? Jesus, achando que Jesus iria fazer um milagre, iria fugir. Nada, isso é mentira. Isso é mentira, porque senão ele não teria cobrado nada. Se ele tivesse certeza que Jesus iria sair daquela fazendo algum milagre, da mão daqueles principais sacerdotes, ele não teria cobrado nada. Você concorda comigo? Olha outro exemplo aqui. Pelo amor ao dinheiro, a pessoa vende o seu próprio irmão. Gênesis, no livro de Gênesis 37, capítulo 37, versículo 26, você lembra da história de José? Então Judá, irmão de José, disse a seus irmãos: que proveito haverá que mantemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos concordaram. Passando os mercadores, os irmãos de José o venderam por 20 moedas de prata, e os mercadores o levaram ao Egito. Então, por amor ao dinheiro, nós temos esse exemplo que as pessoas fazem isso. Vende o seu irmão. E tem um outro exemplo. Por amor ao dinheiro, desobedece uma clara proibição divina do Senhor. Você lembra do que aconteceu em Juízes? Juízes, no capítulo 6, versículo 18, o Senhor dá uma direção a Josué, o líder, e disse que tudo o que ele arrecadasse do despojo da guerra, o ouro, a prata, enfim, tudo que fosse recolhido, os animais, tudo era para ser sacrificado e entregue ao Senhor. E logo depois do capítulo 6, depois você pode até ler essa palavra, Josué capítulo 6, eu não sei se eu falei juízes, mas é Josué capítulo 6, versículo 18 em diante, mas você pode ler Josué 6 e 7. Mas no capítulo 7, no versículo 19, Josué vai atrás de Acã e pergunta: para a glória do Senhor, me diga a verdade. Você pegou algo do despojo da guerra? Acã disse: eu peguei. Peguei e pequei. E no versículo 21 ele diz: o Acã confessa, o pecado dele de roubar. Quando eu vi entre os despojos da guerra uma boa capa babilônica, 200 moedas de prata, 50 de ouro, eu peguei para mim. E aí o que aconteceu? Ele pegou aquilo que era do Senhor, aquilo que era para ser separado ao Senhor. Como também eu posso até usar o exemplo aqui dos nossos dízimos, nossas ofertas, nossos votos, nossos propósitos. E ele pegou. E porque ele pegou, depois você lê essa história, você vai ver. O juízo veio sobre a vida dele. Porque ele pegou aquilo que era do Senhor. Então, por isso que eu falei lá no início que as pessoas não deixam que, quando se fala em recurso, permitir que a palavra de Deus interfira na vida por inteiro delas. Então, nós devemos ser pessoas que têm o coração voltado para o reino de Deus e não ter o amor ao dinheiro, porque é a raiz de toda espécie de males. Guarda essa palavra para você, para a sua família, e ore a Deus. Leia esses capítulos que eu compartilhei com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque Deus é vivo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse propósito. Muito obrigado por estar trazendo e compartilhando aquilo que o Senhor separou para o teu povo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Te amamos, Senhor.